nessa sua programação de estudos, chamado Bora Criar. A intenção é trazer alguns grandes temas que conversem com as outras áreas do conhecimento, como português, matemática, geografia, história, ciências, e também incentivar vocês a criarem pequenos projetos que sejam pessoalmente relevantes, ou seja, que conversem com aquilo que vocês gostam de fazer e de criar. A gente vai usar uma abordagem chamada aprendizagem criativa, que é inspirada no que acontece nos jardins de infância. Essa abordagem, ela traz 3 importantes momentos no processo de criação: imaginar, criar e compartilhar. E neste mês, o nosso tema é agência de jornalismo. Ou seja, vocês vão incorporar o papel de jornalistas. As principais ferramentas de um jornalista são a curiosidade, a observação e a investigação. Então, vamos aprender como observar o nosso entorno, as cenas do nosso cotidiano como um jornalista? E também como fazer boas perguntas para contar uma história? Você já reparou em quantos formatos diferentes existem de conteúdos jornalísticos? Vamos pensar. Existem os jornais impressos, que trazem notícias, artigos, charges também, e até histórias em quadrinhos. Existem os programas de rádio e televisão. Existem os documentários, que procuram relatar algum acontecimento de uma forma bem mais detalhada. Existem as revistas, que podem ser sobre assuntos diversos ou então sobre um assunto específico, como as revistas científicas. Também tem muito conteúdo sendo publicado online, ou seja, lá na internet. E você sabia que existe até jornalismo em quadrinhos? Vou mostrar um pouquinho para vocês de alguns conteúdos que são publicados também na internet. Então, para dar aqui alguns exemplos para vocês de como alguns conteúdos jornalísticos eles são publicados na internet, esse daqui é um projeto bacana de se conhecer. Então, o Éder Chiodeto, ele publicou essa reportagem chamada Ser Diretor, uma viagem por 30 escolas públicas brasileiras. O que ele queria contar com essa história? Ele queria contar como é o cotidiano dos gestores escolares. E qual foi a forma que ele escolheu de contar isso? Será que ele gravou um vídeo? Será que ele gravou um áudio? Ele escreveu isso? Não. Ele escolheu publicar na forma de fotoreportagem. Uma reportagem feita só com fotos. Quer ver? Eu vou sair daqui da introdução e olha só. Que legal. Então, o jeito que ele encontrou de contar essa história foi por meio de fotografias. Fotografias das cenas que mais chamaram a atenção dele. Uma outra forma de compartilhar conteúdo jornalístico, bem diferente da que a gente está acostumado, é por meio de história em quadrinhos. Então, olha que legal esse site da ENIB, em que os conteúdos, as informações, são compartilhados, olha só, por meio de uma história em quadrinhos. Você já fez isso? Compartilhou algum conteúdo no estilo jornalístico, só que por meio de uma história em quadrinhos? É bem diferente. Um outro jeito de compartilhar, de publicar uma história, também é por meio de um mapa. Então, aqui eu tenho um exemplo de uma história. Qual história publicada, né? Aqui é a história da Guerra da Independência dos Estados Unidos, em que a pessoa optou por colocar os pontos principais e relevantes em que aconteceram alguns fatos históricos no mapa e contar a história dessa Guerra da Independência dessa forma. Assim, a pessoa vai navegando e vai também conhecendo os lugares onde aconteceram os principais eventos históricos, as principais batalhas e assim por diante. Bom, o primeiro passo como jornalista é você exercitar a curiosidade sobre as coisas que acontecem à sua volta. Então, observe o seu entorno, as cenas do seu dia a dia, as pessoas com quem você convive. Por exemplo, quando você olha para fora, pela janela, tem alguma coisa que chama mais a sua atenção? Para mim, vou dar um exemplo. O que tem chamado minha atenção nesses últimos dias é o rosto das pessoas com quem eu convivo e também o tom de voz de alguns amigos que eu falo por telefone. Eu percebo que
essas pessoas elas estão mais ansiosas, um pouco tristes. Então, eu fico pensando, me perguntando, como que eu posso fazer para trazer algumas histórias de aprendizagens, histórias mais positivas desse período de isolamento, para compartilhar com essas pessoas e ajudar elas a ficarem bem, a ficarem melhor. E você? Já pensou em alguma coisa? Então, escolha alguma coisa do seu dia a dia, algo que seja pessoalmente relevante e que você queira transformar em um conteúdo jornalístico. Vou dar um minutinho para você fazer isso. Aí aproveita e pegue um papel, caneta, enfim, um bloquinho, material para você anotar algumas dessas ideias. Vamos lá? Você imaginou, observou e encontrou algo significativo para você transformar em um conteúdo jornalístico? Ótimo, espero que sim. Então, o próximo passo é escolher o formato que você mais gosta para criar. Pode ser uma revista, uma história em quadrinhos, um mini jornal e até uma foto jornalística. Eu, por exemplo, eu gosto bastante de zines, então eu vou escolher esse formato. Mas agora a gente chegou num momento importante da nossa aula, porque você vai precisar buscar alguns materiais para criar o seu projeto. Então, que materiais que são esses? Você pode pegar papéis de diversas cores, se você tiver em casa, um caderno, algo para você fazer algumas anotações, material para escrever e desenhar, então lápis, canetinha, lápis de cor, caneta. Também, se você tiver algumas revistas velhas, separe, que pode ser bem útil, tesoura e cola. Mas se você encontrar outras coisas que achar interessante, traga também. Eu vou dar um tempo para você ir lá pegar esses materiais. E não tem problema se você não encontrar todos. Isso não vai impedir você de criar o projeto. Aí eu vou dar um minuto para você ir lá pegar esses materiais. Vamos lá? E aí, conseguiu juntar alguns materiais? Eu peguei alguns aqui. Eu peguei cola, canetinhas, uma tesoura, uma folha sulfite e já recortei algumas figuras, algumas imagens que eu peguei em uma revista para criar o meu zine. Então, o que é o zine? Que é o que eu vou criar. Você fica à vontade para criar qualquer outra coisa. Pode ser uma história em quadrinhos, como eu falei antes, né? O zine, ele é uma espécie de uma revista caseira, que pode ter desenhos, colagens, impressões. Então, para fazer o meu, eu vou usar uma folha sulfite e esses materiais aqui. Agora, lembra que eu tinha falado para você pensar em situações do cotidiano que te chamassem atenção, imaginar, né? Se você não fez isso, não deu tempo de fazer naquele tempo que eu dei, não tem problema. Eu vou também anotar aqui algumas palavras, algumas ideias. Então, o que chama a minha atenção no meu cotidiano, por exemplo, é a união. Estou convivendo muito mais tempo com a minha família, a aprendizagem. Estou aprendendo muito sobre várias coisas, várias. Nossa, meu M aqui ficou esquisito. Que mais? Eu estou aprendendo a observar, parar e observar melhor. Então, essas mudanças na minha rotina chamaram a minha atenção e eu vejo algumas delas, várias delas, na verdade, como positivas. Por isso eu vou dar um jeito, vou tentar ilustrar isso no meu zine. Bom, vou deixar aqui para me espelhar nisso que eu vou criar. Como é que eu vou criar esse zine? O zine é um exemplo dessa revistinha, né? Além do zine, tem um outro formato bem legal que eu gosto, que é um livro sanfona. Eu vou até mostrar aqui com essa mesma folha antes de cortar para fazer o meu zine. Então, eu pego uma folha sulfite e vou fazer algumas dobras nela. Então, deixa eu dobrar aqui. Vou dobrar assim. Deixa eu ajeitar aqui meu espaço. Vou dobrar no meio também.
esse é o momento que você pode ir preparando o seu suporte para você contar a sua história. Então, se você vai contar uma história em quadrinhos, você já pode ir fazendo as molduras do seu quadrinho. Enfim, estou montando aqui o meu zine, você vai montando o seu aí. E a gente vai conversando enquanto isso. E você, falando nisso, né, conseguiu anotar algumas ideias sobre o que vai ser a sua história, com base no que te chamou a atenção? Pensa bem, porque depois você vai compartilhar essa história com algumas pessoas. Ó, então eu fiz essas dobras aqui, e essa é a primeira parte do meu zine. Se eu quisesse fazer um livrinho sanfona, eu poderia, por exemplo, pegar aqui, dobrar ele assim, com o meu papel, e fazer uma sanfoninha mesmo. Aproveitar essas dobras que eu fiz, só que eu faço uma para cada lado. Ó. Uma assim, aí dobro assim, e dobro assim. Ó, e tenho um livrinho sanfona, que eu posso contar histórias aqui dos dois lados. É outra forma bem legal de você contar uma história. Mas aqui eu vou fazer a minha revistinha, então o meu zine. O que eu faço? Então, depois que eu dobrei esse papel, eu vou fazer um recorte. Eu preciso cortar aqui, ó, nele. Então, eu vou aqui, ó, dobrar ele assim no meio, pegar a minha tesoura. Aqui a minha tá meio com ponta, né? De vocês é sem ponta. E se vocês forem fazer isso aqui, óbvio, né? E vou cortar, ó. Corto só até aqui. Cortou? Abre. Ó, é assim mesmo, tá? Tá bem certo. Por que eu fiz esse corte? Porque eu vou precisar dobrar esse meu papel. E, ó, tá vendo aqui, ó, em cima? Então, eu vou abrir ele assim. Deixa eu só arrumar umas dobras. Aqui, ó. Eu vou abrir e aqui está o meu zine, ó. Essa é a estrutura da minha revistinha. Lógico, aqui tá pequeno, eu poderia fazer maior. E aí, como é que você preparou a sua estrutura? Você já fez as molduras dos seus quadrinhos, você fazer uma história em quadrinhos? Ou você foi pegar o seu celular para tirar uma foto e fazer uma foto jornalística? Bom, eu vou continuar aqui na minha criação. Continua junto comigo. Bom, então aqui eu tenho as minhas ideias. Eu recortei algumas dessas figurinhas aqui, aproveitando uma revista velha. União, né? Então, eu acho que eu vou começar a capa do meu zine para retratar essa união. Esse tempo que eu tenho passado mais junto com a minha família. Então, eu vou fazer uma coisa, eu vou fazer um desenho só nessa primeira parte. Eu não vou usar essas minhas figurinhas, não. Eu vou desenhar eu e minha família fazendo algumas coisas juntos que a gente não costumava fazer. Por exemplo, trabalhar no mesmo ambiente, estudar no mesmo ambiente. Então, aqui, vamos lá, vou representar. Veja que eu sou uma ótima desenhista. Ótima desenhista. Então, aqui tá o meu irmão lendo, por exemplo. Aqui estou eu. Trabalhando. Então, aqui estou lá com o meu computador. E a minha mãe, vou colocar ela aqui. Todos juntos no mesmo ambiente, né? Também trabalhando. Só que aqui ela está trabalhando, pegando uns livros. Então, aqui eu estou representando um pouco dessa união. Opa, tirei aqui a caneta. Deixa eu ver se eu posso pintar algumas coisas. Eu vou dar uma coloridinha nesse fundo com esse roxo. Deixa eu pegar a outra tampa. O que você está criando aí? Hein? Eu acho que ficou uma boa capa porque é algo bem importante para mim, essa união com a minha família nesse momento. Eu estou gostando de passar mais tempo com eles. Bom, vou para a segunda parte. Você está criando a tua? Eu fico curiosa, queria saber que história que vocês escolheram para compartilhar.
Bom, aqui, deixa eu pensar, na minha segunda página, eu vou pegar e vou colocar aqui um pouquinho, algo que representa a observação, ou seja, essa pausa, esse costume que agora eu tô tendo mais de observar as coisas, mesmo, de reparar nas pessoas na rua, de reparar na dinâmica aqui de casa. E eu vou representar isso com essa janela. Então, eu vou colocar aqui a janela, vou colar. Vou até tirar essa tampinha aqui, que ela atrapalha. Meu Deus, e agora? O que acontece? Isso acontece com vocês também? Quando cai um montão de cola? Não tem problema, já transporto ela para outro lugar. Eu vou pegar, deixa eu pegar aqui, e já vou transportar para essa outra figurinha que eu vou usar daqui a pouco. Pronto. Opa. Resolvido. Então, certo. Eu vou colocar aqui a minha janela. Tô pensando aqui, né? Podia ter colocado essa janela no centro. Eu vou fazer isso. Ó. E é isso, gente. Isso aqui é uma coisa bem legal. É assim que vocês vão criando um projeto, né? Você coloca... você cria de um jeito, vê que de outro ficaria melhor. E aqui, como eu passei cola, deixa eu ver se eu consigo limpar. Ah, consigo sim. Gente, se vocês não estão se sujando, vocês não estão se divertindo. E aqui eu vou fazer as persianas dessa janela. Aí eu tenho bem mais espaço. Ah, gostei. Daí depois eu pinto ela, essa persiana, de uma outra cor. Então, essa janela aqui eu escolhi para representar essa pausa, esse olhar mais atento para as coisas que estão acontecendo à minha volta, que eu acho que é um ponto positivo. Eu não prestava tanta atenção nas coisas que estavam acontecendo. Aqui, deixa eu ver, eu vou também pintar um pouquinho com roxo. Pode ser. Não, na verdade eu vou só fazer uns tracinhos aqui na minha persiana, porque eu gostei desse roxo. Eu já vou colocar algumas palavras aqui também, tá? Eu posso justamente criar outras narrativas aliadas aos desenhos, às colagens. Vocês estão criando junto, né? Muito bem, o próximo passo é aqui. Outra coisa que eu tô fazendo e que eu tô gostando muito é aprender bastante. Novas formas de ensinar, novas formas de aprender. Então, eu vou colocar aqui um livro. Opa, deixa eu pegar aqui. Essa colinha que estava aqui em volta. Então, eu coloquei aqui, cortei umas letras de uma reportagem e fiz o meu livro. E eu vou me desenhar aqui de novo. Então, estou eu estudando e aprendendo muito durante esse período. Muito. Impressionante. Mais do que em qualquer outra época da minha vida. E vocês? Vocês estão aprendendo bastante também? E que mais? Vou colocar aqui outra coisa que eu tenho descoberto, novas formas de me divertir, de novos filmes para assistir. Então aqui eu vou colocar a parte mais de consumo de filme, de vídeo, de coisas para me divertir também. Então esse daqui eu vou colocar esse meu sapo. Eu adoro sapo, não sei vocês, por isso que eu escolhi esse sapo. E vou colocar a televisão. Eu adoro ver animações que tem sapo. Por quê? Então eu estou descobrindo novos filmes diferentes, novas músicas. Isso é um outro ponto positivo. E por último, deixa eu colocar aqui a minha árvore. Aqui são várias coisas, né? Tanto também de eu reparar mais na paisagem, então algo que conversa com a minha janela, mas o outro é de realmente eu tô cuidando mais de algumas plantinhas, plantando novas coisas aqui em casa. Então, lógico, eu não plantei um pinheiro como eu coloquei aqui, mas o zine é meu, eu coloco o que eu quiser dentro do meu vaso. E aqui eu vou colocar como se fosse um vaso. Opa, eu preciso grudar melhor essa parte. Peraí, gente. Peraí. Vai dar tudo certo. Ó. Pronto.
Então aqui é para representar eu passando mais tempo com algumas plantinhas aqui em casa. Vou arrumar aqui melhor, né? Deixa eu dar uma olhada. Ó, esse aqui é só o começo do meu zine. Então, a união representada aqui. A pausa para observação, olhar mais atento para as coisas à minha volta. Muito estudo e muita aprendizagem. Um tempo diferente para entretenimento, descobrir novos filmes, músicas e também cuidar e olhar melhor para as plantas aqui. Vou aproveitar essa caneta roxa para fazer alguns retoques aqui no meu desenho. Vão fazendo aí de vocês. Aqui, vou colocar esse roxinho aqui também. Depois eu tenho que achar uma outra canetinha para dar um colorido melhor aqui pro meu zine. Aqui eu vou adicionar uma palavra que eu acho bem importante para mim. Contemplação. E a outra aqui. Pausa. Aqui eu vou colocar a minha palavra união. Aqui eu vou colocar aprender. E aqui diversão. Não que aprender não seja divertido. Aqui cuidado. Deixa eu pintar o meu vaso aqui de roxo. Vocês já repararam que eu gosto de roxo, né? Então, usem as cores aí que vocês gostam. E eu acho que... Bom, por enquanto eu acho que está ótimo. Tenho uma página, 2, 3, 4, 5. E já é um começo dessa minha história, dessa minha reportagem sobre o meu cotidiano. Porque o que eu quero fazer com isso daqui depois é compartilhar justamente para mostrar alguns pontos positivos que eu encontro nessa mudança de rotina e que são importantes para mim. Então, da mesma forma que eu fiz aqui, você deve estar fazendo aí, sistematizando o que é importante para você, colocando de um jeito que você mais gosta de criar. Então, provavelmente você pode ter feito uma história em quadrinhos. E aqui tá o começo do meu zine. Então, né, eu fui criando e compartilhando já com vocês, mas essa parte de vocês compartilharem o que vocês criaram, isso é muito importante, porque vocês contam um pouco do processo e também porque vocês escolheram criar dessa forma, colocar essas informações aqui ao invés de outras. Então aqui, ó, aqui eu comecei com a minha capa de união para mostrar como eu tenho passado mais tempo com a minha família, quanto isso tem sido positivo para mim. A minha janela, que é a minha pausa para marcar como eu tenho observado de uma forma mais atenta as coisas à minha volta. Eu acho que isso é um outro ponto positivo que eu escolhi colocar dentro do meu projeto. Aqui, esse período eu estou aprendendo bastante, então, aprendendo muito, na verdade. Então aqui eu resolvi ilustrar eu lendo. Também tenho me divertido, encontrado novos filmes, novas formas de me divertir. Como eu amo sapos, eu coloquei aqui um sapo na televisão. E aqui ainda está em branco, né? Tem que completar durante a semana. Também que eu tenho cuidado mais de algumas plantas aqui em casa, tenho acompanhado o desenvolvimento delas, que é outra coisa que eu tenho gostado de fazer. Então, são algumas cenas do meu cotidiano que eu achei importante colocar no meu projeto. E você, o que será que você colocou, hein?
ficou aqui pensando quais foram as cenas, quais foram os recortes que você escolheu para colocar no seu projeto. E também fico pensando se você fez uma história em quadrinho, ou se você fez uma revista, um jornal, ou escolheu tirar uma foto jornalística, ou ainda gravar um programa de rádio. Compartilhe, se você puder, nas suas redes, para que outras pessoas tenham acesso a esse projeto. Outra coisa importante é você conseguir também envolver as pessoas da sua casa quando você vai criar. Então, se você não envolveu nessa primeira criação de hoje, nas próximas, chame o pessoal que mora com você para compartilhar desse momento de criação, para colaborar no seu projeto. E aproveite também para compartilhar o que você criou hoje com eles. E se puder, também com seus amigos, né? Você pode colocar uma foto, pode fazer um vídeo e compartilhar com eles se você puder. Durante a semana eu vou encontrar, e eu recomendo que vocês também façam isso, outras coisas legais para preencher as minhas páginas aqui que ficaram em branco. Eu não sei se você conseguiu completar todo o seu projeto, mas não tem problema não ter terminado, né? Então você pode ir construindo ele ao longo da semana, encontrando outras coisas bacanas para deixar ele ainda mais rico e convidar as pessoas para ajudarem você, se for o caso. E aí, você percebeu a importância de criar pequenos e também grandes projetos? Quando você cria um projeto, você tira uma ideia que está na sua cabeça e traz essa ideia para o mundo real ou virtual. E assim, você consegue compartilhar com outras pessoas o que você aprendeu e criou e ainda pode convidá-las para criar com você ou então para te ajudar em algo que você não esteja conseguindo fazer. Aliás, lembrei de uma coisa. Muito provavelmente sobraram alguns materiais desse seu primeiro projeto. Por exemplo, para mim, eu estou aqui com as minhas canetas, a cola que eu usei, a tesoura e também alguns recortes de revista que eu separei para fazer algumas colagens, que eu vou dar continuidade nesse meu projeto mais para frente. Também estou aqui com algumas folhas sulfites. Enfim, tá uma bagunça aqui minha mesa. Você pode pegar esses materiais que sobraram e durante essa criação desse projeto e guardar eles em algum lugar especial, um lugar que seja fácil de acessar para você criar outros projetos. Então pode ser uma caixa, a sua caixa mão na massa, ou então você pode encontrar um cantinho na sua casa. Isso é ótimo, né? Se você encontrar um cantinho na sua casa que você deixa esses materiais acessíveis à mão para explorar novas ideias a qualquer hora. Então pense nisso, separe esses materiais que sobraram e ou crie a sua caixa mão na massa ou um cantinho mão na massa aí na sua casa. Bom, agora que a gente já colocou a mão na massa e criou o nosso projeto, ou pelo menos deu início a ele, que tal conhecer um pouco mais sobre jornalismo, já que nós estamos nos inspirando numa agência de jornalismo? Para isso, nós chamamos a Mariana Ox. A Mariana, ela é designer, educadora e ela também é coordenadora de um programa de educação midiática chamado Educamídia. A gente convidou a Mariana para compartilhar um pouco mais do que é, afinal de contas, essa atividade do jornalismo. O que é a caixa de ferramentas de um jornalista? E será que jornalismo tem a ver com criatividade? Mari, muito obrigada por você estar aqui com a gente, por compartilhar. Eu acho que vai ser super legal esse momento. Aliás, uma coisa que eu lembrei, essa semana, dia 3 de maio, foi Dia Mundial da Liberdade de Imprensa, não foi? Foi. Dia Mundial da Liberdade de Imprensa, que é um dia super importante, porque ele diz respeito ao direito que a gente tem de receber as informações que são de interesse geral da sociedade. Né? E o jornalismo é a atividade justamente que se ocupa disso. Então, estamos aqui celebrando a imprensa e o jornalismo essa semana. Que legal. Isso que a gente nem tinha planejado, bater bem com essa data, né? Então, Mari, eu queria que você começasse falando, afinal de contas, o que é o jornalismo e se o jornalismo tem alguma relação com criatividade. Então, Tatá, o jornalismo é justamente essa atividade que se ocupa de trazer para a gente as informações que a gente tem direito de receber enquanto membro da sociedade a respeito de coisas que são de interesse geral.
Então, notícias sobre a economia, sobre a política, sobre meio ambiente, sobre cultura, entretenimento, esportes, acidentes, o clima, acontecimentos festivos, tudo que diz respeito à sociedade e que é do nosso interesse saber. Eu acho que o bom jornalista, ele precisa ter, que eu chamo de 3 superpoderes. O superpoder de observar, de investigar e de criar, para poder contar uma boa história. O primeiro desses superpoderes é o da observação. A gente precisa desenvolver o olhar jornalístico para as coisas. É olhar para as coisas tentando se perguntar sempre como que elas foram parar ali, o que tem por trás delas, que histórias a gente pode encontrar nessa simples coisa que a gente está vendo. Um exemplo que eu gosto muito de dar imagina que você volta todo dia do seu trabalho para casa e passa por uma lojinha dessas antigas de sapateiro, bem pequenininha, aquela portinha, sabe? Que tem um sapateiro ali. E você pode passar 1000 vezes e não falar nada, não pensar nada, mas um belo dia você olha para aquilo com um olhar um pouquinho mais curioso e você se pergunta assim: nossa, eu via tantas dessas lojas antigamente e agora só estou vendo essa pequena oficina. Será que elas estão desaparecendo? Pronto, é uma pergunta. Você já pegou a mosquinha do jornalismo e já começou a se fazer perguntas. E as perguntas vão gerar outras perguntas. Aonde será que ele aprendeu a fazer isso? E se essas lojas estão desaparecendo, será que ele passou esse conhecimento para alguém? Será que ele ensinou esse ofício para alguma outra pessoa? E o que vai acontecer com esse ofício? Se esse ofício desaparecer, o que vai acontecer com os nossos sapatos? Como é que a gente vai consertar? Ou será que ele está desaparecendo porque ninguém mais conserta os sapatos? As pessoas preferem comprar um sapato novo do que consertar. Será que isso tem a ver com a publicidade, a sociedade de consumo, com o fato de que os bens hoje em dia são produzidos para durar menos, talvez os materiais são menos durados? Será que tem um impacto no meio ambiente? A gente está jogando as coisas fora mais frequentemente em vez de consertar? Olha quantas perguntas a gente consegue se fazer a partir de uma pergunta inicial. O que aconteceu com essa lojinha que estava aqui? E talvez não esteja mais. Eu comecei com uma curiosidade sobre o sapateiro e fui parar lá no meio ambiente. Então, esse é o olhar do jornalista. É fazer perguntas sobre as coisas pelas quais a gente passa normalmente sem questionar e deixar que essas perguntas gerem outras perguntas. E é importante também desenvolver esse olhar para o detalhe, né? Antigamente, por exemplo, as pessoas viajavam, seja para um artista viajava para se inspirar em algum lugar, um escritor para se inspirar em algum lugar para escrever um livro, ou mesmo um jornalista não tinha câmera fotográfica, né? Ou um cientista que ia numa expedição para explorar alguma coisa. O que eles faziam? Eles levavam caderninhos de anotação. Esse caderninho tem até um nome super bonito em francês, Carnet de Voyage. Ai, que lindo! Esse aqui é um caderno desses, muito lindo, de um artista chamado Eugène Delacroix. Esse é de 1914, de uma viagem que ele fez ao Marrocos. E repara que ele vai desenhando e anotando os detalhes, que é para poder lembrar depois. Então são anotações muito rápidas, chama de sketch, rascunho, com explicações, com palavras sobre o que ele estava vendo, o que as pessoas vestiam, como é que são os detalhes da roupa, como eram as cenas que ele estava presenciando, porque tudo isso lá na frente ele vai poder reproduzir e juntar numa história, numa tela, numa reportagem, né, numa investigação. Então, esse hábito de anotar os detalhes, reparar nos detalhes, é muito próprio do jornalista e é o que eu chamo de um dos superpoderes. Hoje em dia, a gente faz também essas anotações. Tem muita gente que gosta de fazer diário de viagem, né? E colar coisinhas que vê pelo caminho, desenhar, anotar alguma coisa que viu, alguém que conheceu. Essas coisas ajudam a gente a capturar as impressões e as lembranças para depois ir formulando uma história na nossa cabeça. E outra coisa que é muito importante é olhar para o detalhe. Isso aqui é uma coleção de fotos que eu tirei de Nova York. Eu poderia ter documentado a cidade fazendo uma foto clássica de algum monumento, um edifício famoso, a Estátua da Liberdade.
e eu escolhi olhar para os detalhes e tirar fotos de um monte de coisinhas juntas, que juntas dão para a gente a ideia de quanta coisa diferente, quão vibrante é essa cidade. Esse é um superpoder, acho super importante, né? E não só que, pensando no jornalismo, eu acho que o estudante desenvolvendo isso a partir dessa interação com o campo jornalístico, ele consegue usar em várias áreas do conhecimento, né? Isso, a capacidade de observar e a capacidade de se fazer perguntas, né? Não passar batido pelas coisas, olhar atentamente para elas e perguntar como que elas foram parar ali, né? O que está acontecendo ali? Que histórias tem por trás? O segundo superpoder é o da investigação. Uma vez que você encontrou uma coisa interessante, uma pergunta que você vai fazer, que você quer fazer, né, que você quer responder, então você vai começar a investigar. E esse é o método jornalístico. Como é que a gente vai descobrir o que a gente quer saber? Em primeiro lugar, a gente tem que tentar encontrar quem seriam as boas fontes para nos informar sobre isso. A fonte é onde a gente vai buscar informação. Pode ser uma pessoa que presenciou aquele evento, pode ser um especialista que vai nos falar sobre aquele assunto, pode ser um documento que a gente vai consultar, um livro, um artigo que a gente vai consultar e que descreve aquilo ali que a gente está querendo investigar. É importante que a gente saiba que as fontes são confiáveis, né? A gente não vai usar qualquer coisa que a gente encontra na internet, por exemplo, sem saber se aquilo é uma fonte adequada de conhecimento sobre aquele assunto, né? Se é alguém confiável, se é alguém que é de fato um especialista, quem é aquele autor. E a outra coisa que a gente precisa é registrar, né? Registrar, no nosso caso, pode ser simplesmente anotar, pode ser desenhar, como a gente viu lá nos cadernos de viagem, anotar o que as pessoas falam, ou gravar, né? Ou fotografar, mas a capacidade de registrar, porque quando a gente está em campo investigando, a gente vai coletar as informações e vai anotar, ou fotografar, ou desenhar, tudo que parece relevante. Lembra dos detalhes. Depois, quando a gente for preparar uma história, é que a gente vai juntar tudo aquilo, entendendo o que explica o que, quais são a sequência de acontecimentos que a gente vai contar. Então, a gente vai investigar, né? A gente vai ver que novas perguntas surgem, a gente vai responder essas perguntas e depois a gente vai começar a encadear essas coisas numa história que faz sentido. A gente vai conseguir, então, contar o que a gente descobriu. E aí, Tatá, entra o terceiro superpoder. É o que eu mais gosto, sabe qual é? Qual? Eu imagino. É o de criar. Sim, uma designer. Isso tudo que a gente descobriu, a gente precisa contar para alguém. E qual será a melhor maneira de contar isso para alguém? Bem, depende da história. Porque cada história tem uma maneira melhor de ser contada. A gente tem todas as maneiras diferentes de contar histórias. Eu vou dar uns exemplos para vocês de uma revista que eu fiz de um restaurante muito tradicional japonês no Rio de Janeiro, que é o Sushi Leblon. É um restaurante que estava fazendo 30 anos e nós fizemos uma revista comemorativa para esse restaurante que é muito querido no Rio de Janeiro. E a gente tinha algumas histórias para contar. A primeira delas é o que acontece nos bastidores de um restaurante. Desde a hora que eles começam a comprar, receber os peixes, comprar os produtos de madrugada ainda, até a hora que o último cliente vai embora e eles ainda limpam o restaurante. A gente não tem ideia de quanta coisa que acontece ali para a gente poder ter aquela refeição legal. O que a gente escolheu fazer? 24 horas na vida de um restaurante. A gente fez uma fotoreportagem. A gente tirou fotografias de cada momento ao longo do dia no restaurante para mostrar o que acontece, com essas legendas. Ficou muito legal. Já essa matéria aqui era uma entrevista com o chefe que trabalhou lá a maior parte do tempo que o restaurante existiu. Então, ele trabalhou lá durante muitos anos, ele foi o primeiro chefe do restaurante, o Jun Sakamoto. É uma entrevista, uma conversa com ele, mas quando as pessoas leem uma entrevista, elas podem ficar curiosas de querer saber como é a cara dessa pessoa que está falando. Então, a gente escolheu fazer uma ilustração, um retrato dele, encomendamos um artista esse retrato,
e ficou muito legal. Então você pode ler o que ele fala e ver como é o rosto dele. Nós tínhamos uma outra história, que era uma história muito interessante, muito legal, dos 3 sushi men do restaurante. Eles são nordestinos. E a gente achou curiosa a história desses 3 homens que saíram do Nordeste, aprenderam a fazer sushi e terminaram trabalhando num dos restaurantes mais queridos do Rio de Janeiro. Então, nós fizemos essa matéria quando a gente pensou que história interessante, né, cheia de aventuras, como é que eles foram chegar do Nordeste até o Rio e trabalhar com sushi. Imediatamente nós pensamos aventura, Japão, mangá. Fizemos essa associação de ideias. E aí contamos a história dos 3 sushi men em forma de mangá. Escrevemos a história deles e contratamos um ilustrador para fazer. Então, repara, cada história vai te dar ideias sobre como registrar, né? Que legal, eu estava vendo, você usou então fotoreportagem, o texto, né, para falar sobre um personagem importante e também quadrinhos na forma de mangá. Na forma de mangá. Aqui tem um outro exemplo. Essa aqui é uma reportagem que conta a evolução dos computadores, a história da tecnologia digital, junto com outras coisas que estavam acontecendo na sociedade. Esse formato mais legal que eles acharam para contar isso foi uma linha do tempo, né? Isso aqui é uma reportagem do jornal Nexo que conta quanto de Mata Atlântica ainda sobrevive em cada estado do Brasil, né? Quanto que foi perdido, quanto que ainda sobrevive. Então, a melhor maneira de contar isso não é contar, é mostrar. Então, eles escolheram fazer esses mapas. Então, como você está vendo, Tatá, tem 1001 maneiras de contar uma história e tem 1001 histórias para serem descobertas. E a minha proposta, então, é que vocês façam uma atividade para exercitar esses 3 superpoderes de observar, de investigar e de criar. Eu acho que pode ser muito legal. O que será que eles vão inventar, né? O que será que você aí, hein, tá vendo a gente, vai inventar durante essa semana para exercitar esses 3 superpoderes que os jornalistas têm? Muito obrigada, viu, Mari? De nada, depois você me mostra, hein? Eu quero saber o que foi produzido aí. Mostro sim. Tchau, tchau. Se você quiser conhecer outras ideias e projetos, visite o portal Aprendizagem Criativa em Casa. Lá tem um monte de coisa bacana para você criar. E esse foi o nosso primeiro Bora Criar. Eu espero que você tenha gostado.